Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. É sobre isso que temos falado nas últimas 2 semanas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 4. Preste atenção na minha leitura, porque nós não temos esse texto aí, é uma versão especial, a mensagem, diz assim: o mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para uma propaganda ou manipulação, mas para demolir esta cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a vontade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência, rumo à maturidade. Uau, que texto forte! Eu e você devemos estar prontos para edificar vidas rumo à maturidade. Jesus espera de nós que alcancemos uma maturidade, uma maturidade que vem com o pensamento do reino. Por isso que nós estamos falando nas últimas 2 semanas sobre uma cultura que não é da terra, mas é uma cultura celestial. É por isso que existem 2 pontos chaves em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, que você sabe falar desde criança, a oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos deixou. Mas 2 pontos chaves nos chamam a atenção nesta oração: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Quando falamos de vir o reino de Deus, ele está falando de vir o reino de Deus em nós e através de nós. E nessas 2 últimas semanas temos falado sobre isso, e você pode agora comigo relembrar isso. Diga comigo: o meu propósito é o reino de Deus em mim e através de mim. Erga sua mão, diga: o reino de Deus em mim e através de mim. O reino de Deus em mim e através de mim. Esse é o nosso propósito. Nós temos percorrido Gálatas capítulo 4, capítulo 5 e hoje também capítulo 6, e nessa leitura expositiva do texto de Gálatas, do livro de Gálatas, que é um texto precioso, nós temos aprendido valores do reino, porque se servimos a um reino, se declaramos que vem o teu reino, e se declaramos que somos reis e sacerdotes, devemos conhecer os princípios e valores do reino ao qual servimos. Não adianta dizer que eu pertenço ao reino de Deus e dizer: Deus, que vem o teu reino, se eu nem conheço quais são as bases desse reino, se eu nem conheço quais são os princípios desse reino, para que ele primeiro seja formado em mim, para depois ser formado através de mim. Não adianta ficarmos gritando aos 4 ventos que vamos influenciar as esferas da sociedade com o reino de Deus, se antes o reino de Deus não for formado dentro de nós. Se você perdeu alguma dessas mensagens, você pode ir lá no YouTube da Juventude Alive, também via live, podcast, em qualquer plataforma de áudio, você pode relembrar princípios e valores preciosos da palavra de Deus que falam sobre o reino. Falamos sobre um evangelho que é cristocêntrico, falamos sobre Ismael e Isaac, e fizemos a comparação do escravo para o filho. Falamos sobre o reino de Deus crescendo dentro de nós e entendemos que não somos porque fazemos, mas fazemos porque somos. Falamos sobre sair do pecado, não estar em pecado deliberado. Falamos sobre a inconstância, falamos sobre más influências. Então, dentro do nosso decorrer do texto de Gálatas, nós estamos agora no versículo 13. Versículo 13 de Gálatas, capítulo 5. E hoje eu gostaria de pensar com você aqui rapidamente, ainda surfando essa onda do Espírito de Deus, essa onda que Ele nos presenteou hoje. Quais são as marcas, então, de uma cultura celestial? Quando eu entendo que eu não posso ficar preso mais ao pecado, que a inconstância não pode ficar me dominando mais, quando eu entendo que eu preciso escolher as pessoas que eu vou andar para eu não ser influenciado de uma forma negativa, porque Jesus me chama para influenciar e não ser influenciado. Quando eu entendo tudo isso, então eu passo a pedir para que o reino cresça dentro de mim. Quais são as marcas que o reino vai gerar dentro de mim? Quais são as marcas que o reino vai gerar também através de mim?
Quando eu continuo a leitura de Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, eu vejo Paulo dizendo: olha, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana, ao contrário, usem para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Quando eu clamo para que o reino de Deus cresça dentro de mim, através de mim, uma primeira marca que eu enxergo num cristão que vive o reino de Deus, que estabelece o reino de Deus como uma cultura predominante na sua vida, é a marca do amor. É a marca de amar primeiro a Deus acima de todas as coisas, porque nunca conseguiremos alcançar o mundo através do amor, nunca conseguiremos expandir o reino através do amor, se antes não amarmos a Deus, porque o amor a Deus é a base de todas as coisas. Quando Paulo ele lembra do maior mandamento, ele está lembrando as pessoas que liam essa carta, os Gálatas, os crentes da Galácia, ele está lembrando eles do primeiro e maior mandamento, que é: ame ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. O problema é que enquanto tentarmos amar a nós mesmos, aos outros e ao reino de Deus, sem amarmos primeiro ao Deus do reino, ao Senhor do reino, enquanto não amarmos mais a Ele do que aquilo que fazemos para o reino, fazemos para Ele, o reino de Deus nunca continuará se expandindo em nós e através de nós. Paulo ele já começa agora dizendo das marcas da cultura celestial, citando primeiro de tudo o amor. É algo tão básico, mas é algo tão importante de ser lembrado, porque falamos sobre permanência no pecado na última semana, e eu creio que a única coisa que nos faz permanecer em santidade não é o medo, mas é o amor que temos por Deus. O que te faz entender que o reino de Deus precisa estar sendo constantemente construído em nós e através de nós é o amor. É o amor que nos alcançou, é o amor que recebemos dele. Agora, desse amor e desta graça nós continuamos seguindo. Mas o mesmo Paulo ele vai dizendo sobre nos amar a Deus, e então através do amor de Deus eu vou amar as pessoas. Então eu vou me entregar também pelas pessoas e eu vou amar a todos. Eu não vou ficar me devorando e devorando os outros. E aqui ele está usando o sentido de destruindo a vida do outro, porque estamos em uma grande comunidade, então nós amamos a Deus, e com o amor que amamos a Deus, que recebemos de Deus, somos capazes de amar quem está do nosso lado. Somos capazes de amar até os nossos inimigos. Somos capazes, então, de, em uma revolução de amor, expandir o reino de Deus. Mas ele continua o discurso dele aqui no verso 16, ele diz o seguinte: deixa tua Bíblia aberta aí, Gálatas capítulo 5, eu estou lendo aqui muita Bíblia nessas 3 últimas semanas. Vai acompanhando comigo, vai salvando aí no seu aplicativo, vai grifando na tua Bíblia. Verso 16 do capítulo 5. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impede na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eu acho isso interessante porque logo depois de Paulo citar o amor, ele fala sobre a vida no Espírito. Ele fala: assim como vocês receberam então do amor de Deus, passem a viver pelo Espírito. E é um pouco do que eu estava falando antes de começarmos aqui. Aqueles que são guiados pelo Espírito percebem a onda que o Espírito está mandando. O grande problema que tem talvez impedido muitos de nós de deixarmos que o reino cresça em nós e através de nós é não perceber o que Deus está querendo fazer em cada momento com o reino dele. Porque o reino dele é um reino que se divide e se multiplica. Talvez multiplica é a melhor palavra.
O reino de Deus é um reino que se multiplica em várias vertentes. É um reino que age em várias vertentes, tanto é que temos falado sobre o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Agora a chave é quando eu entendo o que Ele quer fazer em cada momento da história. A chave é quando eu consigo discernir o que Ele quer fazer na minha vida em cada momento. Falamos sobre amar primeiro a Deus e depois aquilo que eu preciso fazer no reino. Mas quando eu vivo uma vida guiada pelo Espírito, o próprio Espírito me aponta para qual momento eu preciso amá-lo e simplesmente ficar no meu lugar, esperando que Ele me mande para o movimento. E também o momento que Ele me fala, me ame, mas também se movimente, faça aquilo que tem que ser feito. Estamos em uma série de mensagens aos domingos aqui em nossa Igreja Amor e Cuidado sobre direção divina. E você já entendeu que existem momentos que Deus nos chama para parar. O problema não é parar, o problema é parar quando Deus não te mandou parar. E o problema não é continuar quando Deus não te mandou continuar. Assim como o amor também nos protege do pecado e o amor nos ajuda a manter santidade. A vida do Espírito, o ser guiado pelo Espírito, também nos ajuda a viver em santidade. Porque Ele fala, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quanto mais do reino de Deus crescendo dentro de nós, mais do Espírito crescendo dentro de nós. Quanto mais do Espírito dentro de nós, menos do pecado, menos da minha carne dentro de mim. As lutas não param, as lutas não mudam. Mas você quer vencer o pecado? Deixa o Espírito sobressair o pecado dentro de você. É uma conta muito simples. É uma conta muito simples. A física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Dentro de você é a mesma coisa. Se o pecado está sobressaindo, a vontade de pecar está sobressaindo, é porque está faltando do Espírito, está faltando da vida do Espírito. Porque uma vida cheia do Espírito não tem lugar para o pecado habitar. E é sobre isso que Paulo continua falando. Veja comigo, versículo 19. Quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festas desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Eu creio que, sim, Paulo está falando do céu. Paulo está falando que quem vive no pecado deliberado não herdará o céu. Mas não se esqueça que Jesus disse, assim na terra como é no... Então o que Paulo está falando é o seguinte, quem vive na prática do pecado não apenas herdará um lugar no reino celestial quando assim chegar o seu dia, mas quem vive no pecado deliberado também não consegue desfrutar do reino de Deus enquanto está aqui na terra. Isso é forte. Porque uma terceira marca, além do amor e da vida no Espírito, quando você começa a deixar com que o reino de Deus cresça em você, e através de você o pecado começa a ser confrontado. E como é necessário na nossa geração, mais uma vez, levantarmos a bandeira do Evangelho pleno, o Evangelho completo. Porque meio Evangelho não é Evangelho, meia palavra não é palavra. Eu acho incrível porque enquanto Paulo está com essa carta linda, eu amo Gálatas. Enquanto Paulo está nessa carta linda falando sobre a vida no Espírito e do reino de Deus, ele cita que enquanto ele estava com aquele povo, com os Gálatas, ele foi recebido bem, mas depois que ele confrontou o pecado daquele povo, esse mesmo povo virou a cara para ele. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, muitos amados, jovens, homens e mulheres se achegam a uma comunidade de fé como essa. E quando se achegam aqui, os seus líderes são super-heróis. Só faltam nos chamar de o super-homem, só falta usar a cueca para fora da calça. Capa. Mas a primeira vez que começam a ouvir repreensão, na primeira vez que começam a entender que
o reino de Deus precisa ser pregado de forma completa. Aí seus líderes já não servem mais, e o que serve é o líder que está falando na internet, que você pode fazer o que você quiser, que você pode continuar no pecado deliberado, mas Paulo está falando, Paulo está falando o seguinte, se você continuar no pecado deliberado, não é que você não vai apenas entrar no céu, mas você também não vai viver o céu na terra. E aí Paulo está falando, por que vocês viraram a cara para mim? Porque eu estou falando a verdade? Pega lá, Gálatas capítulo 4. É lindo. Gente, lê Gálatas. Você precisaria... Eu de você leria Gálatas aí pelo menos umas 3 semanas seguidas. Todo dia. Livrinho curto. 6 capítulos. Olha que profundo. Faz 3 semanas que eu estou tentando acabar a mensagem. Hoje, em nome de Jesus, eu acabo. É sério, isso aqui não era uma série, não. Faz 3 semanas que eu estou tentando acabar essa mensagem. Não consigo. Em nome de Jesus, que hoje eu consigo. Olha que profundo Paulo falando. Está na hora de confrontar, está na hora de entender que quando o reino de Deus cresce em mim, através de mim, os pecados serão confrontados sim. Os pecados que estão em oculto serão expostos sim. Porque nada daquilo que você faz em oculto permanece em oculto. Nós estávamos falando algumas semanas atrás lá no Alive Up com os adolescentes sobre aquele joguinho, né, do Among Us, do impostor. O problema é que tem muita gente sendo impostor de si mesmo. Tem muita gente sabotando a sua própria vida. Sabe por que sabota a sua própria vida? Porque tenta viver uma vida dupla. E ainda fica bravo quando alguma coisa é exposta. Quando alguma coisa que você está fazendo de errado, você sabe que está de errado, vier à tona, não fica bravo com os outros, fica bravo com você, porque você estava escolhendo se sabotar. Não dá para ficar pregando meio evangelho. Não dá para ficar pregando meia palavra. Ou a gente mergulha ou a gente mergulha. Ou a gente vive santidade ou a gente vive santidade. Ou a gente vive o reino de Deus dentro de mim, através de mim, ou nada feito. E o reino de Deus, ele é completo. Se eu estou declarando que vem o teu reino, eu estou declarando que o teu reino venha dentro de mim e através de mim. Mas a palavra de Deus já falou que isso aconteceria. A palavra de Deus fala, aquele que estiver sujo, se sujará mais. Mas aquele que está limpo, vai se limpar mais. Deixa eu te falar, eu tenho declarado todos os dias, nós não somos uma geração que vai se sujar mais. Nós somos uma geração que vive pureza e nós vamos nos limpar mais até que Jesus venha nos buscar e busque uma noiva santa, pura, adornada, limpa. Por favor, busque ajuda. Eu vou falar mais sobre isso. Bom, quando a cultura do céu é instaurada, o pecado é confrontado, mas o confronto de Deus nunca é para julgar, o confronto de Deus nunca é para atingir, o confronto de Deus é para que possamos mudar. O confronto de Deus é um desafio à mudança. Então, se o próprio Espírito de Deus, nessa onda que Ele está trazendo nessa noite, está te confrontando, não fica pensando no A, no B, ou com raiva do líder C ou D. Por favor, se a onda de Deus está te pegando hoje, abra o teu coração e vem junto mergulhar de uma vez por todas, sem ficar no meio termo, sem ficar na inconstância. Vamos para cima. Quarto, Gálatas 5:22 diz assim, Paulo continuando, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Uau! Paulo, ele continua o discurso dele falando sobre o fruto do Espírito, porque quando eu deixo o reino de Deus crescer dentro de mim, o fruto do Espírito, ele cresce também dentro de mim.
Perceba que no verso 22 ele fala: mas o Espírito produz este fruto. Quando ele fala que o Espírito produz este fruto, o que Paulo está querendo nos ensinar é que eu não posso ter uma das facetas desse fruto e outra não existir em mim. Eu não posso ter uma parte desse fruto e a outra não existir dentro de mim. O que Paulo está querendo nos ensinar é que quando ele fala sobre essas características, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ele está falando, tudo tem que estar no mesmo pacote, tudo tem que estar junto, é um fruto só. E a pergunta que eu te faço é: como que um fruto nasce? Diga comigo: cultivo. Você precisa cultivar uma fruta, uma árvore para que ela dê frutos. Quando o reino de Deus cresce dentro de mim, eu estou cultivando o fruto do Espírito em mim, para que quando o fruto vier, quando o fruto do Espírito aparecer em mim, as pessoas possam entender que eu vivo o reino de Deus. Eu gosto de uma definição do livro Enraizados, que diz que fruto, quando falamos de um cristão dar fruto, não é eu me envolver mais com a igreja, ou o quanto eu faço, o quanto eu lidero, o quanto eu cuido, o quanto eu toco, o quanto eu prego. Fruto não é o quanto eu vou na igreja, mas fruto é quando as pessoas provarem da minha vida, elas provarão um pouco de Jesus. Paulo ele continua nesse texto tão rico e ele vai então para o capítulo 6 agora. Capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: então, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-los a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para também não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação em havê-lo feito e não precisará se comparar com os outros. Paulo então dá mais duas orientações. Ele fala sobre aquele que caiu. Sabe por quê? Estamos falando tanto sobre pecado deliberado, tanto sobre viver o reino, tanto sobre viver Jesus. Mas quem sabe no meio da tua caminhada você está tropeçando. E como eu disse semana passada, o problema não é você tropeçar, o problema é você se sentir o seu tropeço. O problema é quando você se identifica como o seu pecado. Agora, se você não quer mais se identificar com o seu pecado e você quer viver uma vida do reino crescendo dentro de você, Gálatas capítulo 6, aqui você tem uma família que você pode procurar, abrir e prestar contas. Eu não abro mão de ter alguém para prestar contas. Eu não abro mão de ter pastores e líderes com quem eu posso conversar, com quem eu posso abrir meu coração. Como eu disse, tem gente que fica se sabotando como aquele impostor do Among Us, porque tem medo do que pode acontecer, medo das consequências, e ele abre o coração com as pessoas erradas. Mas deixa eu te falar, nessa igreja tem pessoas certas, prontas para ouvir o teu coração e prontas para pegar na tua mão e falar: caiu? Não tem problema, vamos levantar, vamos junto, que você vai viver uma vida de vitória. Mas escolha com quem você está abrindo o teu coração. Escolha bem. Tem gente que acha um absurdo você abrir o coração com um pastor. E o problema é que às vezes amigo começa a abrir o coração com amigo e daqui a pouco um era impostor, mas os dois são impostores. O pastor Marcelo lançou um vídeo há pouco tempo atrás, não sei quantos assistiram, Duro Tal. Você lembra? Lá ele estava falando quantas vezes você está sendo mais pedra de tropeço para o teu irmão, porque você está segurando algo com você que você não poderia segurar. Porque você está abrindo com as pessoas erradas e está sendo pessoa errada na vida de alguém. Quando o reino de Deus cresce em nós, não tem mais pecado que fica oculto. Mas o pecado que vem à tona não é para a pessoa se enterrar mais, é para alguém que já está lá na frente, pegar na mão dela. É para alguém que está sendo cobertura, como você tem líderes nessa igreja que são tua cobertura, para pegar na tua mão e falar: vamos junto. Aqui você tem uma família e eu estou te convidando, vamos junto. Vamos junto.
A Live Livre. Você tem pastores, você tem líderes nessa juventude que estão a semana toda, a qualquer horário que você quiser, para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente andar junto, para a gente ir para frente. Para de se esconder. Sexto, temor a Deus, verso 5. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino devem repartir com seus mesmos. 7, versículo 7 de Gálatas 6. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa vez natureza de ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Uau! Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Oswald Chambers disse: o mais notável de temer a Deus é que quando você o teme, não tem medo de mais nada, ao passo que se você não o teme, você tem medo de todo o resto. É hora de temer a Deus. Tem gente colocando em xeque o próprio Deus. Tem gente colocando em xeque o que os seus próprios líderes estão falando em nome de Deus. Quando o reino de Deus cresce em nós e através de nós, nós começamos a identificar: uau, o mesmo Deus que falou comigo através do meu líder quando eu queria ouvir, é o mesmo Deus que está falando sim quando eu não quero ouvir. Porque da mesma forma que eu vejo muitas pessoas abortando a sua fé, abortando a sua vida com Deus, por conta do pecado, por conta de não concordarem com o que a liderança está falando, são os mesmos também que em um momento entendem que Deus fala através dos seus líderes, em outro momento falam que seus líderes estão falando em nome de Deus sem ser o Deus que está falando por meio deles. Ou você confia na tua liderança, ou você confia no Deus que está falando, ou você teme a Deus de fato, ou você não teme. Ou você confia, ou você não confia, não tem meio termo. Essa onda que está sobre nós, não só hoje, mas sobre a juventude Alive, sobre a juventude brasileira nesses dias, eu sinto que é uma onda do tudo ou nada. Ou mergulha ou mergulha. É Deus nos chamando para não sermos mais mornos. Ou você é frio, ou você pede: Senhor, me incendeia. Versículo 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois no momento certo teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não nos cansemos de fazer o bem. Eu gosto muito desse encerramento de Gálatas, porque ele fala: não nos cansemos de fazer o bem. Mas fazer o bem cansa? Por vezes pode até cansar. Quem sabe muitos que estão aqui nesta onda não estão conseguindo recuperar o fôlego para viver novamente com Jesus tudo o que viveram, porque se cansaram de fazer o bem, porque se cansaram de viver o reino. Giovanni, como alguém se cansa de fazer o bem? Como alguém se cansa de viver o reino? Paulo está falando: não se cansem de fazer o bem. No mesmo capítulo e no mesmo livro que ele está falando sobre o reino de Deus. Tem gente que cansa no meio do caminho. Tem gente que está correndo e se cansou de fazer o bem. Quem sabe faz meses que você está tentando se recuperar da pandemia. E quando alguém conversa com você, você fala: sabe como que é, né? A pandemia me esfriou um pouquinho. Até quando vai durar essa pandemia espiritual na tua vida? Vamos, mano. Acabou. O ano passou. O semeando está chegando. E aí, cara? E aí, filha? Até quando? Até quando a culpa vai ser da pandemia que te esfriou? Até quando você vai ficar esperando para chegar em alguém e falar assim: me ajuda?
Me ajuda porque eu preciso sair dessa vida morna, dessa vida fria. Me ajuda porque eu preciso cantar o que a gente estava cantando aqui, incendeia de forma bruta, de forma verdadeira. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Assim, graças a Deus, eu consigo terminar essa mensagem hoje. Jesus dizendo para Pedro: você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Perceba que ele não está falando para Pedro, ele está falando sobre ele mesmo. Essa pedra que é Cristo. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O reino está disponível. As chaves do reino estão disponíveis. Agora a chave é que o reino é sustentado pela pedra, e a pedra é Jesus. É isso o que Jesus está falando para Pedro. Você é Pedro, mas é sobre essa pedra que vocês vão edificar a minha igreja. E é sobre essa pedra de base que vocês então poderão, como igreja, dizer: o reino avança dentro de mim, através de mim. É através dessa pedra que vocês poderão entender Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você não precisa esperar chegar no céu para viver o céu. Você pode viver o céu aqui. Você precisa só cumprir tudo isso que a gente leu em Gálatas nessas 3 semanas. E o reino de Deus será formado em mim e através de mim.